Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira de Libertadores, quarta-feira de Sul-Americana e claro, né, o Vasco de olho no jogo do Botafogo contra o Peñarol, porque o Botafogo pode abrir uma vaguinha ali no G7 para a pré-Libertadores e o Vasco com 43 pontos na nona colocação já mira, né, essa vaga. É claro que existe a possibilidade de abrir G8, mas olhando numa perspectiva de campeonatos vencidos por Botafogo e Flamengo, né? Na verdade, Copas. E eu não quero que isso aconteça, né? Mas vamos ver como que vai se desenhar o futuro do Vasco na competição. O certo é, o Vasco segue de olho na parte de cima da tabela. Vamos falar também sobre o potencial construtivo de São Januário, né? Como que anda a situação envolvendo a reforma e ampliação do estádio. Isso porque eu quero parabenizar o Pedro Duarte, vereador reeleito no Rio, que enviou um requerimento pedindo informações a respeito desse processo. Pedro, parabéns! E a gente vai, claro, trazer o depoimento do Pedro. Futuramente, a gente vai trazer aí todo o diálogo do Pedro Duarte a respeito dessa questão. Óbvio, ele falando pessoalmente aqui para vocês. Mas eu quero parabenizar o Pedro Duarte de já ser reeleito, né? Esse ano já está trabalhando em prol do Vasco. Então isso é muito benéfico. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Enfim, o processo de aprovação de projeto em prefeitura não é coisa muito simples de se desenrolar. E claro, vamos falar bastante sobre, mais uma vez, né, o Vasco na base, já é tradição. Eliminou o Flamengo por 1-0 e vai à final da Taça Guilherme Embry. Vamos falar bastante sobre isso e você é o nosso convidado. Corre ali no primeiro comentário fixado e vamos dar uma moral para quem dá moral para o Vasco. Então você que está aí na sua plataforma, clica lá na Estrela Bet, faça o seu primeiro depósito, faça o seu cadastro através do link que está ali no primeiro comentário fixado e não perca as oportunidades, as odds incríveis que a Estrela Bet oferece para você. A Estrela Bet patrocina o basquete do Vasco, patrocina o futsal e quem sabe, né, pode um dia patrocinar o futebol. Então depende muito da nossa moral com quem dá muita moral para a Cruz de Malta. A Estrela Bet é parceira do Vasco a longo prazo, né? E é parceira aqui também do nosso trabalho. Então o link tá ali. Vamos dar aquela moral para a Estrela Bet, vamos sair dessa plataforma, vamos partir para lá para a gente ter aí todos os bônus de R$500 no seu primeiro depósito, fechou? A Estrela Bet, parceira do Vasco, tá ali no primeiro comentário fixado, é só clicar e a gente vai palpitar nesse dia tão especial de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana na telinha. Enfim, solta a vinheta, bora pro vídeo, porque tem muito assunto pra gente falar. Quero começar esse vídeo parabenizando o vereador do Rio, reeleito, né? O vascaíno Pedro Duarte. Pedro Duarte foi um dos responsáveis, né, pelo projeto de lei do potencial construtivo sendo aprovado, um dos responsáveis, ajudou bastante nesse processo, acompanhou bastante esse processo durante todos os percursos, estive presente observando muito isso na figura do Pedro Duarte e agora, como um bom vereador fiscalizador, reeleito, não para de trabalhar. Ele fez o seguinte, ele fez um requerimento solicitando informações a respeito da reforma e ampliação de São Januário. É a tão sonhada reforma e ampliação de São Januário que tem previsão dada, né, pela diretoria do Vasco agora para o final do ano, em dezembro. Com um olhar técnico aqui, eu não acredito que isso possa acontecer de maneira tão rápida. E eu não estou tentando desanimar aqui você, torcedor. É porque, normalmente, existem vários projetos a serem aprovados em um percurso longo, né, de análise da prefeitura. Vou dar só um exemplo. Você tem que dar entrada também no projeto de arquitetura, o projeto de construção que vai para a prefeitura e passa por vários setores. Meio ambiente, setor de obras, infraestrutura, defesa civil, corpo de bombeiros, enfim, existem inúmeros setores que o projeto em si tem que passar para ser aprovado. E, mas por que eles têm que aprovar isso? Saída de emergência, projeto de incêndio, se está tendo realmente a demanda do tamanho, da quantidade de pessoas ali, a quantidade de sprinters, de extintores, se realmente está dentro da legislação o tamanho dos banheiros, as janelas que dão vazão, X% para liberar os gases, enfim, existem N fatores e fatores demorados de serem analisados nesse processo de aprovação de projeto. Enfim, observando, né, em que o Vasco ainda não se comunicou sobre, se esse projeto já não estiver dentro da prefeitura sendo analisado, pode esquecer dezembro, porque esse processo demora e demora bastante
para uma análise. Tem projeto de demolição, tem que destinar um entulho para algum lugar, enfim, é muita coisa, são muitos projetos, demanda muito tempo esse planejamento da construção, reforma e ampliação de São Januário. E o Pedro Duarte, né, no seu grande trabalho de fiscalizador, ele solicita, né, nesse requerimento as seguintes coisas, né? Eu vou trazer para vocês de maneira resumida para a gente conseguir aqui ser dinâmico, porque o Pedro Duarte virá falar conosco muito em breve. Ele quer saber o andamento do projeto de operação urbana consorciada de São Januário, se já foi elaborado o cronograma quanto à execução, enfim, se positivo, né, ele pede que envie esse cronograma, ele pede também para encaminhar a regulamentação da lei 272 de 2024, exigida pelo artigo 40, enfim, que é a regulamentação que se enxerga, né, que é a necessidade dentro dessa questão. Os membros do Conselho de Operação Urbana Consorciados, ele pede, né, ali os indicados, os nomeados, enfim, tem muita coisa aqui que o Pedro Duarte quer saber a respeito desse andamento, né, enfim. A gente vai trazer com mais detalhes para vocês nessa situação, né, da reforma e ampliação de São Januário, que é algo muito, mas muito pertinente para esse ano, porque muita gente está viajando para vir para São Januário, enfim, para fazer seu último encontro, né? Então as certidões precisam ser emitidas e não é muito simples, tá? Não é muito fácil, não depende do Vasco, já vou logo deixando aqui claro, não depende só do Vasco, não depende exclusivamente do presidente, muito menos do Pedrinho. O Pedrinho não consegue, o Pedrinho é presidente do Vasco, o Pedrinho não é engenheiro, não é arquiteto. O Sérgio Dias deve entender muito mais sobre esse assunto, muito mais sobre esse caminho, que é um caminho recheado de pedras, difícil de percorrer. E a gente sabe, eu sei, como um arquiteto também, que sou arquiteto, consigo entender todos esses processos e eu não consigo enxergar com otimismo essa reforma e ampliação iniciando em dezembro. Eu não estou batendo aqui o martelo falando que não vai acontecer, eu só não enxergo com tanto otimismo assim. Bom, o Vasco venceu o Flamengo, né, no Sub-16 e vai à final do Guilherme Embret. O Vasco, mais uma vez, né, vencendo o Flamengo na base, já é uma tradição, né? É uma tradição. O Vasco vencer o rival na base, o Vasco consegue, né, chegar em mais uma final. O Pedro Augusto, que fez o gol, né, o placar de 1-0, com o gol do Pedro Augusto. O camisa 9 também do Sub-16, um jogador com imposição física, um jogador um pouco mais alto. Pode ser aí, quem sabe, né, um futuro do Vasco nos profissionais. A gente vai observar, né, porque o Vasco precisa o quanto antes de jogadores que se destaquem, de jogadores que tenham, né, esse feeling de centroavante, né, porque é o estilo de jogo do Vasco com o Pablo Verratti, um estilo de jogo instaurado, né, pela comissão técnica. E olha só, hoje tem Libertadores da América, o Vasco fica de olho porque o Botafogo pode abrir, não hoje, tá, mas se caso for campeão, uma vaguinha ali no G7. É isso, o G6 pode virar G7. E claro, a gente observando, né, em outras perspectivas, pode até virar G8, caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil. Eu não quero que vire G8, confesso. Acho que o Vasco tem que buscar aí o G6. Eu não queria nem que o Botafogo fosse campeão da Libertadores, tá? Eu tô lutando aí, quem sabe, pro Botafogo ser eliminado, apesar que o G6 é muito difícil pro Vasco. O Vasco tem 0,85% de chance de chegar, menos de 1%, segundo alguns matemáticos. Mas eu não quero que o Botafogo seja campeão, nem o Flamengo, cara. Eu tô literalmente preso nessa questão, mas muito provavelmente o Botafogo, né, que já está com os dois pés na final, venceu o primeiro jogo por 5-0, é o favorito para abrir essa vaga no G7. Enfim, qual é a sua opinião a respeito disso? Você vai estar ligado na telinha hoje? Então deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. Ah, antes de eu ir embora, né, claro, vou trazer, falando, já que a gente falou de São Januário, vou fazer o seguinte, eu vou me teletransportar para São Januário. Prontinho, teletransportado para São Januário. Vou trazer para vocês aqui imagens, né? Vou fazer um 360 aqui, para vocês observarem aqui o gramado sendo bem tratado, enfim. Mas a situação envolvendo a reforma e ampliação aqui, só para vocês entenderem, essa parte aqui é a parte que vai permanecer intacta por ser um patrimônio histórico. E o restante deve ir a chão, claro, né, para fazer essa grande reforma e ampliação. É isso. Trazer para vocês imagens de agora aqui do Caldeirão de São Januário, gramado em bons estados, né? Vale lembrar que nós teremos o próximo jogo aqui somente contra o Internacional. O Vasco enfrenta o Botafogo na próxima terça, depois viaja para enfrentar o Fortaleza e aqui no Caldeirão só contra o Inter. Beleza? Direto de São Januário, forte abraço, saudações vascaínas.